Shalom, 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 boa noite a todos. Vamos para a nossa live de hoje. Live parte 1 com o bispo e professor Fábio Rodrigues. Vou chamar a galera aqui, avisar a galera. Galera que está adormecida. Vamos ver quem vai poder participar conosco. Ou quem vai assistir após disponibilizarmos essa live gratuitamente na página do Instituto Daat. Glória a Deus. Boa noite, boa noite, boa noite. Estou aqui convidando a multidão, sobretudo pessoas que moram aqui em São Paulo, onde eu resido. O pessoal é tudo corrido, né? Você vai encontrar aí, aliás, você vai escutar aí, algumas vezes, barulhos, sons de crianças, adolescentes. Está tendo um aniversário aqui no vizinho, mas faz parte, né? Faz parte, mas isso não vai nos atrapalhar. Se Deus quiser, nós vamos concluir a nossa live com excelência. Glória a Deus. Chamando o pessoal aqui para participar da nossa live de hoje. Parte 1. Glória a Deus. Aqui mandando pro pessoal aqui. Só um minutinho. Daqui a pouco nós vamos iniciando. Enquanto isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda a nossa primeira live, a live 1. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, enquanto as pessoas vão adentrando a live, eu quero desejar a todos noite, quero desejar a vocês uma boa noite, que Deus em Cristo vos abençoe. Sejam todos bem-vindos ao Instituto Daat. Você vai ouvir alguns sons externos de vez em quando, porque está acontecendo um aniversário aqui no vizinho. Eu moro em apartamento e aqui você sabe, qualquer barulho ele é muito alto, né? Mas eu espero que não te atrapalhe, não tire a sua concentração. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Bom, hoje eu quero trazer uma introdução a respeito da importância de nós estudarmos o hebraico. Você sabia que existem pelo menos aí 5 segredos pelas quais nós devemos estudar o hebraico? Olha que interessante essa curiosidade. Quando se deseja se aprofundar nas Escrituras, sobretudo em se tratando do Antigo Testamento, qual a importância de se estudar o hebraico bíblico? Uma das milhares de razões se dá, inclusive, pelo significado do conceito por trás da palavra hebraico. Em hebraico, ivrit. Quando eu quero falar hebraico, em hebraico, é ivrit. Pois tal palavra é formada pelas seguintes letras: Ain, Veit, Resh, Yud, Tav. As consoantes hebraicas são um total de 22. E cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico nos trazem vários segredos, nos traz vários elementos encapsulados por trás de cada uma das letras. Temos 22, então nós temos milhares e milhares de segredos para serem desvendados atrás de uma única letra. Agora você imagina por trás de 5 letras que formam esta palavra ivrit, que nós traduzimos como hebraico. Ata medaber ivrit? Você fala hebraico? Esta palavra ivrit é muito interessante porque ela conta com as consoantes Ain, Veit, Resh, Yud e Tav. Na consoante Ain eu tenho o vislumbre, eu tenho aquilo que eu consigo enxergar, aquilo que eu consigo sondar. A segunda letra, a letra Veit,
eu tenho a revelação do universo. Eu tenho a revelação da casa. Na terceira letra, a letra Resh, eu tenho a revelação da mente. Na quarta letra, eu tenho a revelação por trás da letra Yud, a revelação da espiritualidade. E na quinta letra, consoante Tav, eu descubro ali encapsulada a revelação da palavra e do sentido de elevação. Portanto, eu estudo hebraico porque é a partir do hebraico, é a partir do Ivrit, que eu vislumbro o universo através de uma mente espiritual e elevada. Eu vou repetir. Eu estudo hebraico. É importante eu acessar o hebraico bíblico, sobretudo, que é a Lashon Kodesh, a língua sagrada, porque por trás de cada letra que forma esta palavra em hebraico é Ivrit, eu tenho aí Ain, Veit, Resh, Yud, Tav. Por trás destas letras eu tenho o conceito de: se eu desejo vislumbrar o universo por uma mente espiritual e elevada, eu preciso estudar o hebraico. E lá pelas tantas, é necessário compartilhar contigo e dizer que o vislumbre através da língua hebraica é como se nós pudéssemos olhar algo como com um microscópio. Então você, através de um microscópio, você consegue trazer aquilo que é minúsculo e consegue ampliar aquela situação. E de forma detalhada percebemos as minúcias da criação do Criador. Já que a tradição judaica diz, os sábios da tradição judaica dizem, que quando o Criador foi criar o universo, ele usou as 22 letras do alfabeto hebraico e também as 10 formas chamadas de Sefirot, as esferas. Então vale a pena nós então investigarmos cada texto bíblico, sobretudo aqueles que são dos chamados por nós cristãos de Antigo Testamento, à luz do hebraico, ou muitas das vezes à luz do aramaico, que também é uma outra língua muito sagrada. Em segundo lugar, por que eu devo estudar hebraico em se tratando do Antigo Testamento? Porque o livro do Gênesis em hebraico é iniciado pela segunda letra do alfabeto hebraico e não pela primeira. Isto é, quando eu abro a Torá e vou ler lá Gênesis 1, verso 1, nós encontramos Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, em um princípio, com um princípio, por meio de um princípio, Deus criou o céu. Ou, na nossa versão, está no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a primeira letra que abre a Torá, abre com a letra Beit, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, e tem uma razão muito especial. Se a Torá fosse aberta com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é a letra Aleph, nós teríamos uma conotação negativa na criação. Que aí nós teríamos a palavra Arur, por exemplo, maldito. E tudo que Deus faz é bendito. Bendito seja Ele. Portanto, não é por acaso que a Torá abre com esta consoante, a segunda consoante. E não é por acaso mesmo, porque esta segunda consoante do alfabeto hebraico, iniciando Gênesis 1, verso 1, é onde nós extraímos o início da palavra bar, que em aramaico significa filho, e ben, que em hebraico significa também filho. E eu estou dizendo, me referindo ao Filho de Deus. Então, é Ele quem abre a Torá, é Ele quem abre a instrução divina. Nós só podemos ter a compreensão do transcendente, do Deus oculto, através do revelado. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por essa razão que nós estamos aqui nesta noite. Eu estou aqui nesta noite para poder compartilhar com você algumas preciosidades que envolvem o Gan Eden, que envolvem o jardim do Éden, o jardim em Éden, como você preferir. Bom, dito isso, nós vamos começar
a live de hoje dizendo boa noite. Para mim está JSHD. Não sei como pronunciar, mas acho que deve ser Jô. Shalom, boa noite, bem-vindo. Eu quero começar essa live de hoje falando a respeito de uma perspectiva, de uma história sobre outra história acerca do Éden. Então quero descortinar algumas coisas para você nessa noite, nessa nossa primeira live, de várias lives que eu farei essa semana, sempre às 20 horas, em sendo possível. Quando não for possível, vocês serão avisados. Mas aqui, no Instituto da Arte, eu tenho a pretensão de trazer algumas reflexões, algumas revelações envolvendo o Jardim do Éden essa semana. E essa live é um oferecimento do Instituto da Arte. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu quero dizer que esse instituto ele veio não para poder mostrar que é o melhor, poder agregar valores. Esse instituto ele é diferenciado porque conta com professores abalizados, tanto no hebraico, no aramaico, como também no grego, e é o diferencial. Você, quando tiver acesso ao conteúdo, seja ele através do arquivo em PDF, do e-book, ou seja ele através do vídeo aula, ou dos vídeos aulas, que eu disponibilizo através do Instituto da Arte, cujo reitor sou eu, pela infinita misericórdia, e também um dos professores. Nesse instituto você vai aprender a descortinar, você vai aprender a desvendar segredos que não estão no trivial, que não estão ali na superficialidade do texto. É um instituto diferenciado, porque sempre nós vamos recorrer ao original, sempre vamos recorrer à forma como originalmente ou culturalmente aquela determinada passagem foi escrita, aquele texto foi escrito, para que você possa ser convidado a estar mais perto da realidade do autor, do escritor, para que você possa entender a essência, a espinha dorsal de cada texto. Começamos aí com um curso básico, 12 módulos, 1 ano, onde você vai ter acesso, mas um acesso diferenciado, porque as pessoas que estudam 1 ano nesse instituto, elas realmente, quando abrem a sua boca para poder pregar, ensinar, outras pessoas pensam até que essa pessoa já fez até o bacharel. Então é um nível elevado, é um nível que eu convido os alunos, as alunas, a poder enveredar por outros caminhos que, por exemplo, os cursos teológicos aqui no Brasil não estão muito acostumados. Mas a ideia não é judaizar a coisa. Pelo contrário, é fortalecer o cristianismo, é colocar Cristo como o centro das atenções, mas sem perder a essência da cultura, do idioma, enfim, para que você possa então entender os costumes. Então eu quero lhe convidar nesta noite para você ter mais ou menos uma experiência mínima, para que você sinta como que a pessoa vai se sentir ao adentrar nesse curso, quando fizer parte desta família Instituto da Arte. Bom, da Arte, para quem não sabe, em hebraico significa conhecimento. Por isso que o nome do instituto é da Arte. Instituto da Arte. Da Arte é conhecimento. Não é que está ali muito próximo daquilo que nós chamamos de Rohimá, que é sabedoria, e Biná, entendimento. Então, entre Rohimá, entre sabedoria e Biná, entendimento, nós temos ali no meio ali o que de fato serve como uma base, como equilíbrio de Rohimá, sabedoria, e de Biná, entendimento. Nós temos Da'at, que é o conhecimento. E Da'at é aquela revelação que vem e vai, não é estática. Não é como Rohimá, não é como Biná. Então, Da'at é algo que vem e você precisa pegar, porque senão você não pega mais. Então esse é o propósito do Instituto da Arte, fazer com que você preste atenção nos detalhes. E hoje nós vamos falar a respeito de uma perspectiva de uma história sobre outra história envolvendo o Éden. Boa noite, Leandro. Meira, acho que é isso. Jonathan Williams. Boa noite, professor Renato, André.
sejam todos bem-vindos. Se vocês puderem aí enviar os aviãozinhos para avisar os amigos, para que o Instagram entenda que esta live é uma live relevante, eu vos agradeço. Porque quando eu estiver um dia na live dos senhores, eu farei o mesmo. Eu gosto muito de dar o like, sempre aviãozinho, porque eu acho que juntos nós chegaremos longe, nós iremos longe, tá bom? Bom, afinal de contas, o Éden é literal ou alegórico? Bom, a tradição judaica diz o seguinte, que existem 70 facetas da Torá. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem 70 formas de nós enxergarmos, de nós interpretarmos a Torá. E todas elas convergem. Portanto, eu vou trazer uma visão acerca do Éden, lembrando a vocês que existem mais 69 formas de nós enxergarmos esse assunto que eu vou abordar hoje. Mas com toda certeza é um assunto que você não está muito familiarizado, porque é um assunto bem diferenciado, mas não vai mexer com a sua fé, pelo contrário, vai fortalecer a sua fé em Cristo. Então me acompanhe a partir de agora. Eliseu Pimenta, shalom, boa noite, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Bom, primeiro, a ideia é apresentar uma nova perspectiva defendida pelos sábios judeus medievais. Bem vigorosa aos temas que se voltam para as questões do Gan Eden, do jardim em Éden ou do Éden, na Torá, isto é, na Bíblia Sagrada. Nós temos um texto em Gênesis 2,15 que diz assim, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, pegasse uma caneta, um caderno, uma folha e anotasse, porque as minhas lives, elas são pistas, né? Eu vou dando pistas para vocês e vocês vão anotando, porque isso você não vai encontrar ao fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no Google. Aqui o negócio aqui é bem organizado, vai perceber isso na medida em que nós vamos aqui avançando nessa live. Vamos correr porque a live ela não vai demorar muito, no máximo meia hora, tá bom? Então vamos correr que a gente tem muita coisa para falar. Amanhã tem mais, depois da manhã tem mais, então todos os dias eu estarei realizando aqui uma live, né? Transmitindo uma live para que você possa aprender mais e mais. Bom, vamos analisar o texto de Gênesis 2,15. Em hebraico está assim, Vaikar Hashem Elohim et Ha'adam, Vainichechu vegan Eden, Leovidá ul Shomirá. Isto é, e o eterno Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Então o propósito do Eterno de ter introduzido Adão ali no Éden é para que ele pudesse cultivar e guardar. Esse é o primeiro ponto. Bom, se o homem foi colocado no jardim, significa dizer que o homem não foi criado no jardim, e sim fora dele. Eu vou repetir. Se o homem foi introduzido, colocado no jardim, significa dizer que o homem não foi criado no jardim, e sim fora dele. Ou seja, só adentra o Éden a pessoa que é formada, ou a pessoa que busca uma formação, busca um relacionamento. E é importante ressaltar que não foi o homem que, por si só, adentrou o jardim. O texto diz, Vaikar Hashem Elohim et Ha'adam, Vainichechu vegan Eden, Leovidá ul Shomirá. E o eterno Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Não foi o homem quem tomou a sua iniciativa, tomou a iniciativa de ir para o jardim. Foi Deus quem o colocou, foi Deus quem o tomou e o colocou lá. Esse é um ponto muito interessante. Ou seja, não foi você quem escolheu a Deus, mas foi Deus quem o escolheu primeiro. E lá pelas tantas, é importante ressaltarmos acerca da expressão Et Hadam, que significa o homem. O artigo definido anteposto ao termo homem
refuta a noção de que temos aqui um nome próprio. Anote isso. Adam, o homem, significa, na verdade, o gênero humano. Ou seja, a humanidade. Eita! Agora foi pesado, hein, professor? Para você que não me conhece, que está adentrando na live agora, eu sou o bispo e professor Fábio Rodrigues. Sou o reitor e um dos professores do Instituto da Arte. E esta live é um oferecimento do Instituto da Arte. De vez em quando vocês vão ouvir alguns barulhos externos, que são barulhos de crianças. Está havendo um aniversário aqui no meu vizinho e eu moro aqui num apartamento. Então não tem como deixar de nós ouvirmos esse som, porque é uma coisa natural. Então, essa expressão et Adam, né? Essa partícula do acusativo direto, juntamente com o artigo Ha e Adam, os sábios da tradição judaica, eles traduzem como o ser humano, ou seja, a humanidade. Então existe aqui algumas questões técnicas que nos levam a entender que, na verdade, nessa parte de Gênesis 2,15, nós não deveríamos entender como sendo um homem, como sendo Fábio, como sendo o José, como sendo, por exemplo, o Eliseu, como sendo o Renato, como sendo, por exemplo, enfim, o Jonathan, enfim. Então nós não devemos entender como sendo um ser apenas, um homem, ou Fábio, né, ou uma outra pessoa. Porque no hebraico, nós vamos, ao traduzir, nós começamos a entender a essência, o espírito do autor ou do escritor. Então a gente consegue captar. Enfim, o Rabino Ibn Ezra, comentarista judaico muito famoso entre os judeus, entre os acadêmicos judeus, que viveu entre 1089 e 1167, escreve em Yesod Morah, que é uma literatura judaica, 7:11, o seguinte: e há coisas nas escrituras que devem verdadeiramente ser interpretadas de forma literal. E ele diz também o seguinte, que tem algumas coisas que têm um sentido alegórico, assim como o jardim do Éden, assim como a árvore do conhecimento, assim como a árvore da vida. Portanto, não poderíamos deixar de falarmos a respeito dos querubins e coisas semelhantes a essas, diz Ibn Ezra. Então, para nós cristãos, é muito difícil nós engolirmos isso, digerirmos isso, porque nós estamos acostumados a sermos ligados, voltados, sempre à literalidade do texto. Mas na live passada, a pré-live, que foi ontem, eu disse que quando você vai estudar as questões de acordo com a tradição judaica, chamado Antigo Testamento por nós aprendemos logo de início que existem 4 níveis de interpretações para nós interpretarmos o Antigo Testamento. E os cristãos não estão muito familiarizados com isso. É por essa razão que algumas passagens para nós, quando nós não temos recursos, ferramentas interpretativas, nós ficamos a ver navios, nós ficamos sem entender muitas questões, não é verdade? E os 4 níveis de interpretações, eles são conhecidos como pardes. Pardes, que é traduzido como pomar, literalmente. Mas que traz o conceito do jardim do Éden. Então, na medida em que você vai interpretando os textos do chamado Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, quando você tem as ferramentas certas, e o Instituto da Arte vai disponibilizar essas ferramentas certas para que você possa interpretar da melhor forma possível. Essas 4 ferramentas, que são chamadas de pardes, têm as siglas P, R, D, S. Se você tirar as vogais da palavra pardes, ficar só as consoantes, sobram então aí P, R, D, S. P de pato, R de rato, D de dado e S de sapo. Pardes. Em hebraico não existe vogal. Os maçoretas, eles introduzem as vogais num determinado tempo, outro dia eu falo sobre isso, para poder facilitar para os leigos que estão acostumados com as vogais. Mas o hebraico originalmente é consonantal, só tem consoantes.
Então a palavra Pardes, ela é composta aí das seguintes letras, né? Pei, Resh, Drash, Dalet e Samer. Então você tem aí, por exemplo, Pardes. O P é de Pshat, que é a interpretação literal, superficial, a forma como você olha o texto e você pensa, é assim que aconteceu. Esse é um nível Pshat, é um nível usado mais pelos cristãos, porque os cristãos não conhecem os outros níveis, não é? E o nível Pshat é aquele nível literal, superficial, não é? Não é um nível profundo. Por isso que você, quando lê lá Gênesis 3, verso 1, você acredita que aquela serpente realmente falou. E você sabe que serpente não fala na vida real. Ah, mas foi o diabo que usou a serpente. Mano, se o Criador não deu o poder da fala para uma serpente, por que Satanás faria tal coisa, né? Então existe ali, por trás dessa narrativa de Gênesis 3.1, metáforas. E é necessário você entender. Se você quer se aprofundar e sair do raso, você precisa abrir e respeitar também o limite das pessoas, que as pessoas são limitadas, né? Você está sendo convidado para sair do trivial, mas precisa respeitar as pessoas que ainda não tiveram acesso às chaves que você está tendo aqui nesta noite, por exemplo. Então, vamos voltar lá para o Pardes, né? Para os 4 níveis de interpretações. Então, o P é Pshat, que é o literal, o superficial, é a parte simples do texto, do entendimento textual. Já o segundo nível, que é o R, é o Remez. O Remez é alusivo, é uma pista. Ou seja, tem alguma coisa aqui que não é literal. O que realmente é a Torá, o que realmente o Pentateuco, né, como nós conhecemos mais em grego, o que realmente a Bíblia ou o Antigo Testamento está querendo dizer com esse determinado texto, com essa passagem. Será que a serpente falou? Ou em nível literal, em nível Pshat? A pessoa que não tem a preocupação de entender que cientificamente é impossível uma serpente falar, vai imaginar que aquela serpente falou. Foi usada, foi manipulada pelo próprio diabo e falou. Mas quando você vai para o nível Remez, você vai perceber que existe uma pista por trás desta palavra serpente, em hebraico Nahash, e existem pistas muito mais interessantes do que simplesmente nós imaginarmos que literalmente a serpente tenha falado. Percebendo que a live aqui ela é diferenciada? Está percebendo que o conteúdo do Instituto da AT é diferenciado? Terceiro nível de interpretação, anote aí. Começa com a letra D, que aí nós temos o nível chamado Drash. Da onde vem a expressão Midrash? Você já deve ter escutado falar sobre isso. Então o Drash é o terceiro nível, é o nível mais investigativo, é o nível mais profundo, é onde você vai investigar realmente o texto e você vai tentar descobrir, além do Pshat, além do literal, além do Remez, além da pista, além daquilo que é alusivo. Você vai investigar o texto muito mais profundamente. É onde nós pegamos a parte da homilética da coisa, né? E o quarto nível, que é o nível que começa com a letra S, que aí nós temos o Sod. Sod significa secreto. Aí, várias passagens bíblicas estão escritos ali, ou devem ser interpretados em nível Sod, ou seja, secreto, e aí nós lemos e não entendemos. Então existe um encaixe aí, chamado por nós de Antigo Testamento. Existe um encaixe. Então tem algumas passagens que deverão ser traduzidas, ou seja, traduzidas não, interpretadas como nível simples, o nível literal. Ah, Deus criou os céus e a terra. Legal, criou mesmo. Agora, por exemplo, a jumenta falou com Balaão. Você sabe que jumenta não fala, serpente não fala. Então existe uma alusão, existe uma pista, existe algo, uma lição mais profunda por trás de animais falando na Bíblia. Então a gente precisa entender e tentar interpretar isso. E aí você vai investigando mais o texto, entendendo algumas questões, você já vai para o nível Drash. Aí você começa a desvendar alguns segredos, aí você já vai para o nível Sod. Então a ideia é fazer com que vocês entendam que existem 4 níveis de interpretações e não apenas uma forma de interpretar. Eu tenho que tomar cuidado
tentar identificar se aquele texto foi escrito, deve ser interpretado, na verdade, em nível simples, em nível alusivo, em nível investigativo ou em nível secreto. Tá pegando a visão aí? Quem nunca ouviu falar sobre estas técnicas de interpretações, poderia estar escrevendo, por gentileza, eu nunca ouvi falar. Seria importante, ou eu já ouvi falar, mas eu não entendia muito bem. Eu gostaria que você escrevesse, por gentileza, se comunicasse aqui comigo para eu poder entender que você está acompanhando a linha de raciocínio, que está tudo bem, e que aí eu vou continuar aqui com a nossa live. Se você puder estar escrevendo aí, olha, eu já ouvi falar, tal, não, nunca ouvi falar, é novo para mim. Eu gostaria que você escrevesse aí, tá bom? Bom, vamos lá. Portanto, há coisas nas Escrituras, diz Ibn Esdra, um grande comentarista judaico, que devem verdadeiramente ser interpretadas de forma literal. Agora, tem outras coisas que devem ser interpretadas no sentido alegórico. E diz ele, como o Jardim do Éden. Ele diz o seguinte, nós não podemos imaginar um casal peladinho entrando no Éden. Nós não podemos nos limitar a isso, embora ludicamente a gente possa interpretar dessa forma. Mas essa forma de interpretação é uma forma mais lúdica. É uma interpretação que nós fazemos para uma criança, porque a criança não vai acompanhar esse raciocínio que eu estou comunicando com vocês, por exemplo, não é verdade? Bom, diz Ibn Esdra, testemunhamos por meio do comentário de um sábio da antiguidade que ele entendia que essas passagens sobre o Éden, sobre a árvore do conhecimento, a árvore da vida, os querubins e coisas semelhantes, que ele entendia que essas passagens também tinham um sentido alegórico, metafórico. Isto é, essas passagens não precisariam ser necessariamente realidades físicas, tangíveis. Ou seja, não precisam ser coisas concretas. Porque muitas das vezes nós queremos nos apegar com a fisicalidade da coisa. É muito comum os alunos perguntarem para mim assim, professor, aonde fica o Jardim do Éden? Ou aonde ficava? Por que a gente não consegue enxergar? Por que homem algum consegue enxergar? Porque embora você queira interpretar as coisas de forma literal, muitas passagens bíblicas foram escritas ali, mas devem ser interpretadas de forma alusivas. Mas professor, então eu tenho que deletar tudo que eu aprendi quando era criança? Não, você não precisa deletar, você só precisa avançar um pouquinho mais e ir além da literalidade. Porque se você se manter aí na primeira fase, que é a fase pshat, a fase literal, superficial, simples da coisa, você não vai conseguir entender outras passagens. Você não vai conseguir evoluir. Não é verdade? Bom, nesse caso, para Ibn Esdra, trata-se de uma história que contém outra história. Algo além do sentido literal. Nós chamamos isso tecnicamente de historiografia. Bom, afinal de contas, o Éden é literal ou metafórico? Escrevam aí para mim, por gentileza, você que pode, escreva aí para mim. Você acha que o Éden é literal ou metafórico? Escreve aí. Qual é a sua opinião? Não tenha medo de errar e também não se envaideça se você acertar. Enfim, para você, o Éden é literal ou metafórico? E aí? Vou aguardar vocês escreverem aí para depois a gente continuar aqui a nossa live. Não precisa ter medo, se manifeste, tá bom? O Éden é literal ou metafórico? E aí? O que vocês acham? Esperar a participação dos senhores aí, quem puder escrever. Não estiver dirigindo, né? Às vezes você está só me assistindo, não está podendo, às vezes, compartilhar, na verdade. Bom, enquanto você vai respondendo aí, dando a sua opinião, eu quero trazer uma reflexão do Rabino Dom Isaac Abravanel, que é de 1437 até 1508. O Rabino Dom Isaac Abravanel, no seu comentário sobre Gênesis 2:4, ele disse o seguinte: Ibn Esdra agitou o mundo, dizendo em muitos lugares de seu livro que a palavra Adam contém um segredo. Adam significa Adão na nossa língua.
Com isso, ele quis dizer que o nome próprio não tem artigo definido, colocado na frente dele. Por exemplo, não se diz Avram, Yitzhak, né? Ou seja, ou Abraão, ou Isaac. Se você é um iniciante de hebraico, você já consegue detectar isso, né? Agora, se você é iniciante de hebraico, aí você tem dificuldades e precisa confiar em uma pessoa que já trabalha com isso há 30 anos. Por exemplo, não se diz Avram, Yitzhak, ou seja, ou Abrão ou Isaac. E portanto apropriado que sempre interpretemos Adam como a referência à espécie humana. Quando não tiver ali o artigo, nós vamos, e mesmo se tivesse o artigo, nós não devemos interpretar como sendo nome próprio. Tá? Então sempre ali que você encontrar a palavra Adão, o Antigo Testamento, você tem que entender como se fosse uma palavra genérica para a humanidade. Quando se fala humanidade, você está falando num sentido genérico. Tá? Quando se fala de Adão, é a humanidade no todo. Vai ter a divisão ali, por exemplo, de Rava também, que é a esposa de Adão, que aí quando houver essa divisão, aí Adão vai ser a representação da humanidade, a civilização masculina. E Rava, Eva, vai ser a representação da civilização feminina. Mas a grosso modo, Adão vai representar a espécie humana. Importante que você anote isso. Para Ibn Ezra, as escrituras falam assim da espécie humana e não do primeiro ser humano em particular. É importante que você entenda que, embora você não tenha aprendido isso, a Torá, de acordo com os sábios da tradição judaica, nunca teve a pretensão de apresentar o primeiro homem, literalmente falando. Porque não se tem essa ideia, não se tem esse registro de fato, de verdade. A Torá não trata dessas questões. As pessoas querem muitas das vezes falar sobre dinossauros. E aí, professor, dinossauros existiram? A Torá não quer tratar disso. A Torá, que é a instrução divina, ela quer tratar do ser humano de dentro para fora. Então, enquanto as pessoas estão preocupadas com a fisicalidade da coisa, enquanto as pessoas estão querendo, por exemplo, às vezes fazer as caravanas, ir para Israel e tocar no físico, eu quero convidar você para você ir além disso, para que você possa entender que além do físico tem a essência. E a essência é mais importante. O espírito é mais importante do que o próprio corpo. Esse corpo perece. A fisicalidade, a aparência cai, mas a essência permanece. Dá para entender? Bom, vemos o Rabino Dom Isaac Abravanel citando Ibn Ezra, não é verdade? Quanto ao seu livro Yesod Morah 7.11, aonde ele descreve essa sua convicção de que a passagem que envolve o Éden e tudo o que acontece ali, na verdade, tem um sentido alegórico. E é interessante quando a gente pensa que é alegórico, porque aí a lição ela não vai ter fim. Nós vamos conseguir entender que não parou naquele tempo. Todos os eventos continuam acontecendo dia após dia, porque a necessidade do homem naquela época é a mesma necessidade dos nossos dias odiernos, no século XXI. Dá para você entender isso? A necessidade de dormir, a necessidade de ser importante, de ser escutado, de falar, a necessidade das necessidades fisiológicas, não é? A necessidade de comprar, de vender, de negociar, a necessidade de estar feliz, a vontade de chorar, a vontade de rir, tudo, nada mudou. E a Torá, ela quer que a gente entenda, a tradição judaica quer que a gente enxergue a Torá dessa forma, porque a Torá é a instrução divina do dia a dia. A palavra de Deus, ela se renova. A palavra de Deus, ela está conosco aqui e agora. Não é? Tudo que aconteceu no Jardim do Éden, toda aquela questão, todo aquele cuidado que o homem deveria ter lá no Éden, nós devemos ter também os mesmos cuidados. Para nós não perdermos a graça de Deus, para nós não perdermos o contato com Deus, para nós não perdermos o relacionamento com Deus. Portanto, se a gente interpreta o Éden como sendo algo
apenas literal. Ah, mas não aconteceu, professor. Não, aconteceu. Só que aconteceu e continua acontecendo. Essa é a grande verdade. Então, todos os eventos que aconteceram com as personagens, se nós simplesmente falarmos assim, ah, aconteceu naquela época e agora para nós não serve, nós não entendemos o que é a Bíblia Sagrada. Porque a experiência que nós temos aqui hoje são as mesmas experiências que a igreja primitiva tiveram. E se nós não tivermos as mesmas experiências da igreja primitiva, nós não entendemos o que é o cristianismo. Da mesma forma, se nós não vivenciarmos, experienciarmos as mesmas questões que as personagens tiveram ao se relacionar com o Criador, ao obedecer a palavra de Deus, então vai ser simplesmente um livro qualquer. E a diferença da palavra de Deus, a diferença da Bíblia Sagrada é que ela se renova, nos transforma dia após dia. E é mais atual que o jornal do dia. É a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a tua palavra, disse o salmista. Bom, continuando ainda com Ibn Ezra, sobre o comentário do Gênesis 3, ele nos diz o seguinte: surpreendentemente, o que aparenta a partir das palavras do próprio sábio é o que ele não acreditava, ou seja, na imortalidade inerente ao homem. Aqui é uma discussão que eu não quero entrar, vou pular essa parte aqui, porque sobre mortalidade e imortalidade é outro dia, não é verdade? Isso para nós não é importante. Deixa eu dar só uma dica para você. Sempre que você entrar no conhecimento bíblico, conversando com alguém, começar a entrar em divergências, ou seja, será a sua visão é calvina, a sua visão é calvinista, arminianista, qual é a sua visão? Pula fora. Você precisa aprender a extrair a essência, ir atrás da nata, do sumo da uva. Para de ficar perdendo tempo com discussões que não vão levar a lugar nenhum. Então, aprenda isso com alguém que leciona há 30 anos. Pega a visão. Ou seja, Ibn Ezra acreditava que o homem foi criado por Deus, mas não como um ser imortal. Muito pelo contrário, como um ser mortal. Há uma discussão tremenda, porque o cristianismo, ele defende, nós cristãos defendemos que, por causa do pecado, então a morte, ela adentrou a humanidade. Mas isso é uma discussão para um outro dia, uma outra temática, não quero me ater nisso agora, tá bom? Qual é a sua opinião, professor Fábio? Não, eu não quero dar minha opinião, e aliás, não é minha opinião, sempre procuro trazer a opinião da própria palavra de Deus, tá bom? Esse negócio de, qual é a sua opinião, comigo não funciona muito bem isso daí não. Tá bom? E como existem 70 facetas, 70 formas de nós interpretarmos um texto bíblico, então pode ser que outras pessoas tenham uma outra visão onde vai convergir, vai somar com a visão que eu tenho. Eu acredito nisso, tá bom? Bom, alguns comentaristas disseram que o versículo, pois no dia em que deles comeres certamente morrerás, em Gênesis 2,17, e que o homem só passou a morrer após ter cometido pecado. Mas para Ibn Ezra, isso é um grande absurdo. Pois o homem e o animal compartilham um espírito comum, que é a força vital, através da qual vivem, experimentam sensações desse mundo. Como os animais estão destinados a morrer, o homem também deve morrer. Agora, tem uma questão muito interessante, porque se nós morremos, seres humanos morremos, por conta do pecado, o que a planta fez para morrer? O que os animais irracionais fizeram para morrer? Então nós precisamos, o que os germes, os vermes, o que os protozoários, o que os vírus fizeram para merecer a morte? Então existe sim uma reflexão muito interessante, nós precisamos aprender a respeitar a visão para que a gente possa evoluir como seres humanos aqui na face da Terra. Afinal de contas, estamos aqui para evoluirmos, Diz a tradição judaica que quando nós lemos ali Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ou seja, em um princípio criou Deus os céus e a terra, aparece o termo Elohim, que é traduzido como Deus, que são as extensões de Deus, na verdade deveria ser traduzido ali como anjos, como malachim, mas tudo bem, outro dia eu falo sobre isso. Quando os céus e a terra foram criados a partir do Elohim,
que os céus e a terra, eles foram criados para terem fim. Então há uma linha de raciocínio em relação a isso. Ou seja, se o homem não tivesse pecado, será que o homem morreria? Agora, se nós estamos aqui nesse mundo para evoluirmos, significa dizer que nós não ficaríamos aqui para sempre. Porque a ideia é passarmos por esse mundo para um aprendizado para que nós possamos então herdar o reino. Então não teria sentido algum se de fato o homem não morresse. Então há uma pergunta que fica no ar. Será que se o homem não tivesse pecado, ele não morreria fisicamente? Há muitas pessoas na tradição judaica, aliás, a maioria, muitas pessoas não, a maioria, dizem que, de fato, ainda que o homem não tivesse cometido um pecado, ou o pecado, ele morreria da mesma forma. E, na verdade, a tradição judaica vai além ainda, diz o seguinte, que o pecado é um mal necessário, porque nós não conseguimos evoluir se nós não errarmos. E eles colocam como um exemplo, uma experiência. Quando os cientistas vão fazer experiências, eles erram no diagnóstico, né? Fazendo experimentos e tal, até que eles conseguem então descobrir a fórmula. Às vezes, descobrir a cura para aquela doença. Só que antes deles descobrirem, eles erraram muitas vezes. Assim é o ser humano. Você já percebeu que quando você erra, você corrige o erro e tenta não praticar aquele erro novamente, você evolui e você se esforça para não cometer aquele mesmo erro? Agora, se você não tivesse errado ali, será que você teria a mesma experiência? É claro que não. Portanto, o erro faz parte da nossa vida, faz parte, inclusive, contribui para a nossa evolução. Agora, não confunda pecado com iniquidade, porque o pecado é algo inerente ao ser humano, porque somos falhos, somos pecadores, não tem jeito. Mas a iniquidade já é um pecado vicioso, já é um pecador contumaz, ele gosta de fazer as coisas erradas. Aí, nesse sentido, há uma grande diferença entre pecado e iniquidade. Bom, voltando aqui para esse dia chamado hoje, a vantagem que o homem tem sobre o animal está na porção de cima, isto é, a Neshama, a alma pensante, que o homem recebeu, conforme lemos em Gênesis 2, verso 7. Vamos ler o texto de Gênesis 2, verso 7. É muito interessante, lindo esse texto, por sinal, que diz o seguinte. Gênesis 2, verso 7. Vayitzer Hashem Elohim et Adam afar min Adama vayipach be'apav nishmat haim vayhi Adam lenefesh haya. Olha que interessante, um texto muito interessante, que diz o seguinte. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma, ou passou a ser chamado, considerado, uma alma vivente. Nós temos aqui em Gênesis 2,7 essa expressão fôlego de vida, aí na sua versão portuguesa, que em hebraico é Nishmat Haim. E este fôlego de vida está vinculado com a nossa razão. Mas, professor, não entendi. Fôlego de vida é a nossa razão, mas não é a respiração? Esse Nishmat Haim, quando o Eterno sopra, ele sopra em nós e o sopro dele, quando adentra o ser humano, é que traz a razão. Nessa expressão Nishmat Haim, nessa expressão Nishmat que está no construto, fôlego de, Nishmat, da onde vem a palavra Neshama, senhoras e senhores. Neshama é razão, é o intelecto. Então é a partir do capítulo 2, verso 7, que o homem, quando já está no jardim, ele então, aliás, antes dele adentrar o jardim, melhor dizendo, ele recebe Nishmat Haim. No capítulo 1, o homem é criado. Não sei se você parou para analisar, no Gênesis 1, no versículo 27, diz o seguinte. É importante notar isso. Gênesis 1, versículo 27. Olha que interessante. Gênesis 1, o versículo 27. Vaivra Elohim et Adam. Vaivra
Vaivra significa e criou, né? Deus. E criou Deus. Ele, ou seja, Oto, Zahar, né, que vá. Criou o homem, né? Ele, macho e fêmea. Nós temos o verbo criar aqui. Vaivra significa e criou. Já no 7 aparece um outro verbo. Isso é importante. No hebraico é importante. Olha que interessante. Já no verso 7 não começa com Vaivra. Começa com Vaitzer. E formou. Já não é mais Vaivra. Pegou a visão? Então, Vaivra e criou. Gênesis 1, 27. Gênesis 2, verso 7, já aparece o verbo Vaitzer e formou. Criar e formar são verbos distintos no hebraico. Então o homem é criado no capítulo 1 de Gênesis e o homem é formado no capítulo 2 de Gênesis. E no capítulo 2, verso 7, o homem é formado para quê? Por quê? Qual era o propósito dele receber Nishmat Haim? Fôlego de vida, racionalidade, o intelecto. Por quê? Porque já estava no plano de Deus tomar o homem do plano da criação e colocar ele no plano da formação. Ele precisava ser formado no jardim, assim como nós, quando éramos crianças, fomos levados para o jardim de infância, o jardim da infância. Lembra do jardim? Lembra? A escolinha? Isso. Então o homem primeiro é criado, depois ele é formado, para que pudesse então ser introduzido no jardim para concluir esta formação, essa evolução. Está percebendo que existem alguns elementos aqui que são importantíssimos? Importantíssimos para que a gente possa decifrar acerca do jardim do Éden ou em Éden? Não é tão simples assim como as pessoas imaginam. E se nós formos apenas interpretar de forma literal acerca do jardim do Éden, nós vamos perder, por exemplo, essas especificidades, não é? Esses detalhes interessantes. Veja que incrível. Vamos avançar um pouquinho mais? Se alguém puder escrever aí quanto tempo nós estamos de live, eu agradeceria muitíssimo. Quanto tempo aí que nós já estamos aqui, que eu estou sem relógio aqui, senão eu tenho medo, receio que a gente tenha que terminar antes do tempo. Se alguém puder colocar aí quanto tempo nós estamos aqui já na live, que para mim não mostra, eu agradeceria. Bom, então nós temos aqui a vantagem, né? A nossa vantagem em relação aos animais irracionais é muito grande, né? A nossa vantagem ela é grandiosa. Por quê? Porque os animais irracionais não têm intelecto, não têm racionalidade. Tá bom? O rabino Shlomo Ibn Gabirol, de 1021 a 1058, é citado por Ibn Ezra. E nós temos o seguinte comentário. A passagem acima, Ibn Ezra cita o rabino Shlomo Ibn Gabirol, que interpretava o Jardim do Éden como referência ao mundo superior, suas árvores como um mundo inferior, e Adão, e Rava, Eva, e a serpente como as três partes da alma humana, a saber, Adão representava a sabedoria, o intelecto, pelo fato de ter dado nome aos animais. Eva representava e representa a força vital, e a serpente representa o desejo. Ibn Ezra, sobre Gênesis 3:21, em seu comentário longo, vale a pena você pesquisar acerca desse comentarista muito tremendo, conhecedor de Torá, do Tanar, fantástico. Portanto, o Ibn Ezra nos traz essa reflexão. Adão vai representar a sabedoria, ou seja, o intelecto, a razão humana. Eva vai representar a força vital. E a serpente falante vai representar o nosso desejo. Isto é,
Adão representa a razão, Eva representa a nossa emoção, e a serpente falante representa os nossos instintos, os nossos desejos. E os nossos desejos precisam ser dominados, porque se nós não dominarmos os nossos desejos, os desejos vão dominar a nossa emoção, que é Eva, e que vai dominar depois a nossa razão, que é Adão. Você pegar a sequência do Gênesis 3, você vai entender exatamente o que aconteceu. A serpente, que representa os nossos desejos, nossos instintos, ludibria Eva, convence Eva a comer do fruto proibido. E Eva é o nosso lado mais frágil. Então observe que eu estou transitando agora no nível remez, no nível drash, até no nível sod. Eu saí da literalidade. Mas professor, o senhor está querendo dizer que Adão e Eva não existiram? Não, não estou falando sobre isso. Eu estou falando que é para você não ficar parado nessa visão. Você precisa evoluir um pouquinho mais. Respeite essa visão, guarde essa visão, mas eu estou te convidando para você transitar por caminhos mais elevados para que você possa aplicar no dia a dia. Isso é importante. Então vamos recapitular. Adão vai representar a nossa razão. Eva vai representar a nossa emoção. E a serpente falante vai representar os nossos instintos. Os instintos, se ludibriarem a nossa emoção que é frágil, mas que domina a nossa razão, vai acontecer exatamente o que aconteceu em Gênesis 3, a partir do versículo 1 em diante. A serpente ludibriou Eva, Eva convenceu Adão a comerem do fruto proibido. Mas Adão e Eva foram expulsos do jardim. Isto é, nós temos que tomar cuidado, dominar os nossos desejos, dominar os nossos instintos, para que os nossos instintos não dominem a nossa emoção, para que a emoção, ludibriada pelos nossos instintos, não domine a nossa razão e nós percamos o nosso relacionamento com Deus. Está pegando agora a visão? Está começando a entender os códigos? Está começando a perceber as pistas que a Torá nos traz? E é exatamente isso que aconteceu. Você não vê a serpente falando com Adão. Você não vê os seus instintos. Os meus instintos nunca vai falar com a minha razão, porque a minha razão vai dominar completamente os meus instintos. Porque os meus instintos, eles são dominados pela minha razão. Mas os meus instintos, que são controlados por mim, dominados por mim, ou precisam ser dominados por mim, se eu deixo eles à vontade, eles ludibriam a minha emoção, que é o lado mais frágil, sabendo que a minha emoção é que serve de amparo para a razão. Veja, Eva, ela foi retirada da costela de Adão para que lhe servisse de auxiliadora, de ajudadora, e também recebeu uma outra missão que um outro dia eu quero compartilhar com vocês, não hoje. Mas, a partir do momento que Eva é deixada sozinha dentro dessa narrativa, a partir do momento que as nossas emoções elas não são mais supervisionadas pela nossa razão, os nossos instintos vão se comunicar com as nossas emoções. E as nossas emoções, se comunicando com a nossa razão, ludibriada pelos instintos, a nossa razão perde o controle. Então, o papel da mulher, de Rava, de Eva, que representa as nossas emoções, é de auxiliar a razão e não levá-lo à queda. Mas o homem, ele precisava tomar o controle. E ao invés do homem tomar o controle, emoções de lado, deixou as emoções de lado e disse assim: não, as emoções sabem se virar. E aí, opa, deu uma caída aqui, mas voltou. E aí a serpente, ela sabendo dessa fraqueza da Rava, da Eva, foi lá e ludibriou, começou a contar as historinhas e tal. Ela abraçou a conversa da serpente, e a serpente ludibriando Eva, Eva vai lá então ludibria Adão. E Adão pega do fruto proibido e come. Mas é interessante
que a tentação começa da serpente, passando por Eva e batendo lá em Adão. Só que quando Deus vai repreender o ser humano, não repreende primariamente a serpente, não repreende primariamente a Eva, a mulher. Vai repreender quem? O Adão, o homem. Por quê? Porque é da nossa responsabilidade, da responsabilidade da razão, ser auxiliado para poder dominar os instintos. E não foi isso que aconteceu. A serpente vem, porque os nossos instintos, eles estão aqui, foram criados por Deus, e nós precisamos domar os nossos instintos, os nossos desejos. Porque se Deus não tivesse dado desejos para nós, nós não teria nexo estarmos aqui nesse mundo. A gente precisa de ter desejo para comer, desejo para casar, desejo para ter intimidade com a esposa, com o esposo, enfim. Nós precisamos do desejo. Desejo para assistir um filme, desejo para passear. Então, esses desejos, eles foram criados por Deus. Só que foram criados também por Deus e precisam ser dominados a parte negativa do desejo. Porque não há como Deus dizer assim para você, para mim, que nós somos fiéis a Ele se nós não sermos testados. Se tudo fosse perfeito, tudo fosse positivo, não haveria necessidade de Deus enxergar em nós, ver em nós uma fidelidade, por exemplo. Então Deus, ele cria os desejos. No sentido negativo, positivo, sim. Ele, na verdade, para ser mais exato, ele cria o desejo neutro. E aí cabe ao ser humano usar essa neutralidade e, de forma positiva, usar os desejos para o bem, não os desejos para o mal. Por essa razão, eu tenho um desejo, uma atração física por alguém que também é solteira. Vamos dar um exemplo? Eu sou solteiro. Então, eu tenho que obedecer os mandamentos de Deus. Primeiro namorar, noivar, para depois casar, para depois me relacionar intimamente. Mas se eu não respeito essa ordem, eu posso ter um contato íntimo com a minha namorada, com a minha noiva, antes. E quando isso acontece, eu perco a minha aliança com Deus. Então hoje nós vamos ficar com essa reflexão inicial e amanhã nós vamos retomar aqui exatamente para falarmos a respeito de Gênesis 2, versículos 7 e 8. Deixa eu concluir uma coisa muito interessante aqui, para nós finalizarmos a live de hoje. Percebemos nesse sentido que, na verdade, existe uma visão metafórica também. Uma percepção de que o texto relativo ao Éden e de toda a sua narrativa não passa de uma alegoria. Ou seja, uma história que contém outra história. Não trata-se de eventos literais, eventos físicos necessariamente, mas sim é um midrash que encapsula, que traz, na verdade, grandes verdades, grandes temas que devem ser estudados e abordados, mas preferencialmente à luz dessa explanação mais ampla, mais límpida, mais lúcida e mais racional. Então, se você quiser se aprofundar mais nessas questões, além das lives que você vai estar participando, você pode adquirir esta literatura fantástica. Jardim do Éden é o decifrador da mente humana. Esse é o primeiro dos 11 livros que eu escrevi. Dos 11 livros que eu escrevi, 8 livros eu me debruço para falar muitas coisas que envolvem aí o Jardim do Éden. Não só sobre o Jardim do Éden, mas de Gênesis 1, verso 24, até o Gênesis 11, verso 32, verso a verso. 11 capítulos, verso a verso. Só que no capítulo 1, eu deixo a parte da criação para explicar a parte da criação numa outra literatura. E eu começo a partir do Gênesis 1, verso 24, até o 11, verso 32. Você vai aprender, por exemplo, quem é a mulher de Caim, onde que era a cidade de Nod, o que de fato representa o Éden, o que de fato representa a árvore do conhecimento do bem e do mal. É metáfora, é literal? O que é essa serpente, essa Nahash? É o diabo, de fato, de verdade? A serpente realmente falou? Então essas e outras curiosidades, por exemplo, os descendentes de Caim, é fantástico. De Adão até Enos,
De Adão até Enos são 17 personagens. Os primeiros 4 capítulos de Gênesis, eu falo sobre todas as personagens, trago os significados, os conceitos mais profundos para que você possa realmente com segurança ser o Gênesis mais de perto. Jardim do Éden é o decifrador da mente humana. Essa literatura... Caímos aqui, mas voltamos. Instagram é uma benção, né? Uma literatura fantástica. E temos literatura para todos. Todo o Brasil, fora do Brasil também. Muitas pessoas têm adquirido. Estamos aqui com bastante caixas. Tudo quentinho do céu para abençoar a sua vida. Esse é o primeiro dos 11 livros. Se você quer se aprofundar a respeito do Jardim do Éden, você não pode deixar de ler essa literatura, que é uma das literaturas mais importantes do mundo em termos de Jardim do Éden. Se você não leu ainda essa literatura, você não pode perder tempo, porque você pode estar pregando, ministrando, falando acerca do Jardim do Éden sem propriedade. Então, eu quero lhe convidar a que você possa adquirir essa literatura para abençoar a sua vida. Este é um oferecimento do Instituto da Arte. Então, o Instituto da Arte tem as suas apostilas, tem os seus arquivos, seus e-books, tem também os vídeos, aulas, né? E tem também os livros que são fantásticos. Jardim do Éden é o decifrador da mente humana. Aqui você vai aprender sobre os 4 primeiros capítulos de Gênesis. E diz a tradição judaica, se você quer interpretar a Bíblia, você precisa conhecer profundamente os 4 primeiros capítulos do livro do Gênesis. Caso contrário, você não compreenderá da forma que você gostaria de compreender. Você vai receber aqui códigos, chaves, e vai decifrar várias coisas que vão te ajudar a interpretar textos que estão lá em Provérbios, textos que estão lá em Malaquias, textos que estão lá em Salmos, textos que estão lá em Êxodo, textos que estão lá em Sofonias, por exemplo. Então, você não pode perder, você não pode deixar de adquirir. E para quem está participando dessa live, basta dizer: eu participei da live, Bispo e Professor Fábio Rodrigues. O Senhor deu a live, a parte 1, eu participei. Eu gostaria de ter 20% de desconto. 20% de desconto. E eu vou dar os 20% de desconto. Para mais informações, anote o telefone, por favor. Eu vou até anotar aí agora para vocês. Vou escrever aqui na nossa página, se eu consigo. Então aí, anotar. 11, prefixo de São Paulo. O Instagram está tentando derrubar aqui, mas a gente vai perceberá. 11 987 17 4461. 11 987 17 4461. Nós enviamos para o Brasil todo e fora do Brasil. Jardim do Éden é o decifrador da mente humana. Queridos, você não pode deixar de ler essa literatura. Você quer sair do trivial? Você quer conhecer o Jardim do Éden mais de perto? Você tem que ler essa literatura. Talvez você está ouvindo alguns pregadores conhecidos aí na mídia e você está impactado porque provavelmente eles compraram essa literatura. Então você tem que ter acesso a essa literatura. É o primeiro dos 11 que eu escrevi. A partir desse primeiro... Agora, se você quiser comprar os 11 livros, há a possibilidade também. Basta você ligar no 11 987 17 4461. Você é meu convidado especial. Amanhã, a partir das 20 horas, estaremos aqui para mais uma live falando a respeito do Jardim do Éden. Convidando vocês a estar mais próximo do Jardim do Éden. Coisas que vocês não ouviram em lugar algum, vocês vão assistir aqui, participar, sempre que vocês estiverem participando de uma live com o Bispo e Professor Fábio Rodrigues, caneta, caderno, porque tem muita coisa boa. Deus em Cristo vos abençoe. Não se esqueçam de fazer parte do nosso Instituto da Arte. Instituto da Arte tem curso básico, médio, bacharel e por aí vai.
Você que quer estudar hebraico do completo zero, passando pela alfabetização, tintim por tintim, aprendendo a introdução, a gramática, enfim, você pode vir também para o Instituto da Arte, que a gente tem vídeos já gravados, curso EAD. Todos os nossos cursos não vão apenas com o e-book, mas sim também tem vídeos explicativos, tá bom? E assim que tiver um presencial, eu já aviso para vocês, tá bom? Para que vocês possam também ser assistidos aprendendo presencialmente. Tem gente que prefere presencial, mas a maioria hoje, século XXI, né, nós estamos no tempo moderno, a maioria, 98%, preferem AD por conta da correria, tá bom? Então, eu sou professor Fábio Rodrigues, bispo, auxiliar na Igreja do Evangelho Pleno, Salgado, com a bispa Cristina Salgado, tá bom? Eu congrego lá na Avenida Mutinga, 1515, lá em Pirituba, na Igreja do Evangelho Pleno. Sou auxiliar lá do meu amigo apóstolo Rodrigo Salgado e bispa Cristina Salgado. Deus em Cristo vos abençoe. Não esquece também de me seguir lá na minha página pessoal, @professor Fábio Rodrigues. Até amanhã, se Deus quiser. Shalom, lehi traot. Bye bye.